Você sabe o que é a terapia cognitivo-comportamental? Não? Então fica aqui que eu vou te contar. Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a TCC. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicológica. E o meu objetivo nesse vídeo aqui é fazer você entender o que isso significa, tá? Então vamos do começo. Sabe quando a gente diz por aí que quando o psicólogo te escuta, ele tem uma tal de uma escuta qualificada, que é diferente da escuta que as outras pessoas, teus amigos, né, uma pessoa qualquer que você encontre em algum lugar pode te proporcionar? Pois é. A escuta qualificada, por que ela é qualificada? Porque ela tem dois conhecimentos principais que estão por trás, dando suporte para essa escuta, que fazem com que ela se torne qualificada, né? Qualificam ela ali de alguma forma. Que conhecimentos são esses? O primeiro conhecimento é o conhecimento sobre psicopatologia, que é básico e fundamental para todos os psicólogos. Então, quando o psicólogo está te ouvindo, como ele tem esse conhecimento de psicopatologia, ele sabe o que é uma ansiedade, ele sabe como é o funcionamento normal de nível de consciência, ele sabe quais são os níveis de consciência alterados, por exemplo, níveis de consciência alterados que são comuns, né? O sono é um nível de consciência alterado que todo mundo tem. A fantasia, né, o imaginar, é o nível de consciência alterado que todo mundo também tem. Mas existem níveis de consciência que não são comuns, que não é para todo mundo ter, como o delírio e a alucinação. E aí, esses níveis de consciência, né, quando eles se alteram, quando eles apresentam alguns sintomas, o psicólogo sabe identificar. Assim como ele sabe identificar quando a atenção, a percepção, a memória, né, estão apresentando algum diferencial, vamos chamar assim, né? Estão apresentando sintomas. E aí, esse conhecimento de psicopatologia, ele qualifica o profissional para ele conseguir te ouvindo saber se você está passando por uma ansiedade, por uma depressão, né, por algum quadro dentro dos vários transtornos mentais que a gente tem dentro desse livrinho aqui, da SM5, se você tem algum deles, se o seu sofrimento de alguma forma ele está patológico naquele momento, né? Ou se você tem alguma patologia que é importante. Então, esse é o primeiro qualificador da escuta do profissional psicólogo que está ali te ouvindo. O segundo qualificador é a abordagem psicológica. Todo psicólogo que está te escutando, ele também tem uma abordagem psicológica. E aí, o que isso quer dizer? O fato de eu ter uma abordagem psicológica significa que quando eu ouvir você me contando qualquer coisa, eu vou ter um suporte teórico para ter uma compreensão diferenciada daquilo que você me contou, certo? Então imaginem comigo, eu vou pegar uma situação simples para tentar explicar isso, que é uma coisa complexa, mas vamos lá, vamos ver se vai ficar bom. Imaginem comigo que você está passando por uma briga em casa com a sua mãe. Vocês brigaram. E aí, dentro dessa discussão, você vai contar, por exemplo, para um amigo. Você vai contar o que aconteceu e o seu amigo vai tentar te dizer alguma coisa. Se você contar isso para um profissional, ele vai entender, mas o fato dele ter uma abordagem vai fazer com que ele saiba, primeiro, quais perguntas ele precisa te fazer para esclarecer a situação e saber de todos os elementos que ele precisa saber para poder dizer alguma coisa. Por exemplo, já que eu sou da terapia cognitivo-comportamental, eu sei que eu preciso encontrar na tua situação uma situação, o que você sentiu, o que você pensou, como foi que você se comportou, qual foi essa interação entre a sua mãe e você, para eu saber se ela foi uma interação mais passiva, mais agressiva, ou se ela foi mais assertiva em quais momentos. Eu preciso entender esse ponto de conflito, eu preciso te perguntar sobre o contexto. Então, ele vai direcionar, a abordagem psicológica, ela vai direcionar todas as minhas perguntas. E além de direcionar as minhas perguntas, essa compreensão de como você funciona, de quais elementos a gente está buscando, ela vai me ajudar tanto a te orientar, né, a orientar o seu tratamento de uma forma geral, como ela vai me ajudar também a entender, escutar aquilo que você está me dizendo. Por isso a qualificação da escuta, entende? Enquanto você está contando isso para um amigo seu, ele está só ouvindo a história. Ele não vai conseguir identificar, por exemplo, tipo, ai, fulano me contou isso, mas ele não me disse o sentimento que ele estava na hora. Ah, mas faltou esse pedacinho aqui para eu poder fazer um diagrama daquele caso dele, entender se isso faz parte de um padrão de comportamento maior. O que faz a gente ter o amparo, né, o conhecimento, a expertise, para conseguir compreender de forma qualificada aquilo que você traz, é exatamente isso, a abordagem psicológica.
E a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem psicológica, ou seja, ela é esse qualificador da escuta do profissional. E aí, algumas perguntas que vocês poderiam me fazer. Lia, existem outras abordagens? Existem. Existem diversas outras abordagens, como a Gestalt terapia, como a terapia comportamental dialética, como a terapia do esquema, como, é, enfim, várias, tá? Diversas, diversas, diversas. E aí eu tô aqui para falar para com vocês sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo. Então, basicamente, todos os vídeos, tudo que vocês me veem produzindo é a partir dessa abordagem, e que ela também é uma abordagem que, de certa forma, ganhou nome, ganhou um reconhecimento, e é um reconhecimento muito legal da gente falar sobre isso, né? Porque por que que a TCC ganhou esse nome? Por que que ela acabou ficando conhecida, né? E acho que é um termo que até boa parte das pessoas, né? Não diria todo mundo, mas boa parte das pessoas estão começando a conhecer esse termo. Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia que ela é bem fundamentada na ciência, nas pesquisas científicas. Então, hoje a gente sabe que a TCC, ela é efetiva e eficaz para tratar uma série de questões psicológicas, tanto queixas que não chegam a ser transtornos, né, como queixas de ciúme excessivo, ou a pessoa que está passando por um processo de luto, ou um término de relacionamento, também queixas que são patológicas, como transtorno de ansiedade generalizada, um episódio depressivo maior, entre alguns outros. Vários outros, na verdade. Então, a gente sabe, por meio das pesquisas, como a TCC é bem engajada nessa parte científica, que de fato ela é uma opção que é muito boa para tratar a grande maioria das demandas. E por isso que ela ganhou tanto nome, tanto reconhecimento nesses últimos tempos. Mas se vocês me perguntarem de fato, né, o que que é isso, é muito difícil de explicar para quem não é da área por conta disso que eu trouxe aqui. Porque, por mais que eu diga para vocês, né, gente, é o que qualifica a escuta do profissional. Tem esses dois conhecimentos de base, que é a psicopatologia e a abordagem psicológica, que vão qualificar a escuta desse profissional para que ele possa ouvir as coisas que você fala e realmente intervir e fazer algumas colocações que vão de fato fazer a diferença, né? Porque ele tem essa qualidade teórico-científica por trás daquilo que ele escuta e por trás daquilo que ele fala, né? Que ele faz como intervenção nas sessões dele também. Só que eu entendo que para quem não é da área, para quem não é da psicologia, às vezes isso fica meio difícil, fora do concreto, né? Ali é uma teoria que tem por trás do que o meu psicólogo escuta eu falando, né? Mas como assim? E realmente, gente, é difícil de explicar, porque imaginem vocês, né? Só para dar um exemplo, assim, se vocês olharem esses livrinhos aqui, né? Eu comentei que esse aqui era o DSM-5, que é de psicopatologia. Esse daqui também é de psicopatologia. Mas se vocês olharem todos os outros, nós temos aqui 9. Esses 9 livros são de terapia cognitivo-comportamental. E cada um explica um pedacinho dela, uma parte específica, algo dessa terapia que, para colocar em poucas palavras, num vídeo de poucos minutos, realmente é muito difícil. É um processo eterno de tentar tornar isso mais acessível para quem não é da área, mas também é muito difícil conseguir simplificar ao ponto de todo mundo conseguir entender com muita facilidade, porque realmente não é algo tão simples assim. Mas basicamente, né, se a gente fosse tentar definir isso em minimamente assim, poucas palavras, seria isso. É a teoria que está por trás de toda a escuta que o psicólogo vai fazer. É tudo que ele sabe sobre aquilo que você está falando, vem dessas teorias. Então, por exemplo, eu falei para vocês que se vocês me contassem, né, essa história de uma briga que você teve com a sua mãe, uma das coisas que eu iria olhar era se esse comportamento era passivo, agressivo ou assertivo na maior parte do tempo. Isso é um pedacinho da TCC que fala sobre as interações entre pessoas. E esse livrinho aqui, que é o Manual de Treinamento de Habilidades Sociais do Cabalo, ele vai falar exatamente sobre isso. Então, esse livrinho aqui especificamente, ele vai falar dessa interação entre as pessoas, de como a gente interpreta e compreende tudo isso dentro da terapia cognitivo-comportamental. Já se você me conta que nessa situação com a sua mãe, você ficou com muita raiva, você se descontrolou e quebrou alguma coisa, né? Tipo, eu peguei um prato que estava na mesa, taquei esse prato no chão.
A gente está falando de uma situação de desregulação emocional. Então, a gente está falando das emoções das pessoas e como essas emoções funcionam. Para isso, a gente tem outro livrinho, que é esse livrinho aqui, que é o livro de regulação emocional em psicoterapia, que ele vai falar pra gente o que é desregulação, como é que a gente lida com isso, formas de ensinar para o paciente a lidar melhor com essas emoções, e aí talvez eu possa fazer algumas intervenções e te ajudar em determinadas coisas nessa situação com a tua mãe por conta desse outro livrinho. Então, cada pedaço da TCC, que é uma teoria muito grande, cheia de especificadores, cheia de conhecimento, de técnicas para a gente utilizar, de modelo cognitivo, pensamento, formulários, escalas, coisas para avaliação, é um mundo. Mas basicamente é isso, é o que vai dando esse suporte. É o que vai ensinando ali para o psicólogo, olha, na interação social você olha isso, se for emoção você olha aquilo, se for pensamento faz assim, se for isso aqui faz assado, né? Tudo esses caminhos, essa costura entre aquilo que está acontecendo ali e o que a gente vai fazer de intervenção é dado, é costurado pela abordagem, que é aquilo que o profissional escolhe para direcionar a escuta e a fala dele dentro dos atendimentos. Bom, acho que eu consegui me fazer entender. Espero que você tenha conseguido sair desse vídeo sabendo minimamente responder essa pergunta, né? O que é a TCC, o que é essa abordagem psicológica e por que ela é tão importante. Então, se você está em terapia, sendo com um profissional da TCC ou não, pergunta para ele qual é a abordagem, aprende um pouquinho mais sobre isso. Por mais que você vá ver de uma forma muito geral, mas é interessante você saber a forma que o profissional está vendo o teu caso, entender um pouquinho dessa abordagem, do que ele usa, como é que ele está fazendo as coisas. Isso pode te ajudar a ficar mais consciente, mais inteirado da tua própria terapia e ser um diferencial no teu processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem aqui nos comentários, interajam comigo, manda mensagem no Instagram e até o próximo. Beijo, tchau, tchau!